Então, beleza. Como que vai ser, né, o desenrolar das ADs? Eu vou colocar para vocês até o final da semana os gabaritos de todos os enunciados. Né? Como eu estava falando agora há pouco, né? Antes da gravação e na semana passada, a minha sugestão é que vocês tentem fazer, né, os outros enunciados que vocês não foram designados, né, como treino para a prova, porque esses enunciados estão num bom nível, né, para se preparar para a prova. E como sugestão da Isabela, né, antes da gente começar, eu vou adicionar um fórum geral para quem quiser, né, debater com os outros colegas as questões em que vocês não foram designados, né, como treino. Então, pode servir como bate-papo para vocês, né, caso queiram. E se as dúvidas surgirem, né, aí a gente resolve, né, pode ser até por lá, né, eu posso responder por cima lá, ou então pela sala de tutoria, ou então por aqui, né, a gente conversa com mais detalhes sobre cada solução de cada uma delas. Outro aviso, né, é que, além dos gabaritos de cada uma delas, tem os critérios de solução que a gente vai usar, né, para cada uma delas. Como eu já tinha falado nas semanas anteriores, né, tem aqueles critérios, 20% é atribuído às variáveis de decisão, 20% atribuído à FO e 60% às restrições. Então, cada questão vai ter uma divisão lá a depender da quantidade de restrições, mas as variáveis e a FO já são travadas 20% cada uma. Né? E as restrições vai depender da quantidade de grupos de restrições, né? Quanto cada restrição vai valer. Mas o bloco fechado vale 60%. A gente pretende devolver aí as notas, né, com feedback no arquivo de vocês em até 15 dias. Né? Entre 15 a 20 dias. Aí a gente vai liberar lá, né, para vista de prova, para quem não concordar com a correção e o feedback, se tiver alguma coisa corrigido errado, pontuado mais de uma vez, né, ou se teve somatório da nota errado, que também acontece com alguma frequência, aí a gente corrige tudo por lá na vista de prova. Tá? Outra aviso é que saiu a aula 4, se não me engano, né, que é do método Branching Bound, né, que é de resolução de PPIs, né, pelo que a gente chama de método Branching Bound baseado em programação linear. E também a aula que a gente trata gaps. Né? Então, está tudo junto lá, tem exercício resolvido, né? Deem uma olhada com ele, deem uma olhada nele, né? E na semana que vem a gente vai conversar, né, sobre o formato que a gente espera que questões desse tipo sejam resolvidas na prova de vocês. Então, qual vai ser a resposta final para vocês colocarem na folha de prova aí, e evitar, né, ter uma quantidade exacerbada aí de folhas de rascunho.
Mas aí tentem, né, tentem fazer para entender como que o método funciona, né? Vocês vão ver que é trabalhoso, tá? De fato é trabalhoso. Eu vou dizer mais ou menos, né, quantas iterações costumam cair na prova, né? O que vale a pena colocar ou não na folha de resposta. Vou dar algumas sugestões, mas vejam primeiro como funciona, né? Para ter essa lógica da dificuldade, né? E quais as estratégias para a gente ganhar tempo e ficar uma resposta legível para a gente poder corrigir e dar uma reduzida nessa quantidade de folhas de rascunho aí, né? O que mais? Deixa eu pensar. Sim. Tem uma aula de continuação, né, que a gente chama de plano de corte, que é a aula 5, em que eu estou vendo ainda se o professor Romeu conseguiu terminar a escrita das notas de aula. Eu acredito que ainda não, ele não me respondeu, tá? Mas aí ele vai me mandar, eu vou revisar e tal, mas está previsto para a semana que vem. Então, eu vou ver com ele, né, se a gente vai conseguir disponibilizar para vocês essa aula e se vai fazer parte da primeira prova, porque está previsto, né, como conteúdo da primeira prova até essa aula, aula 5. Tá? Aí na semana que vem, na terça-feira, eu dou mais detalhes. Se não sair, eu atualizo vocês e vejo se vai fazer parte da prova ou não. E de avisos era isso, né? A gente já conversou por quase uma hora aqui das dificuldades das ADs, a gente não manteve gravado, né? Era mais um bate-papo mesmo. Mas e agora vamos para as dúvidas. A Isabela quer conversar um pouco da AD dela, agora a gente já pode ser mais direto nas respostas, né? Até que o gabarito saia. Então vamos lá, Isabela. Quer que eu coloque o enunciado? Alô? Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode botar aí o enunciado, por favor. Tá, só um minuto. Carregou, vamos lá. O seu era das disciplinas, né? Isso, das disciplinas. Então vamos lá. O que não ficou claro para você? Então, eu te perguntei, você me respondeu. Nas entrelinhas, né? Vamos Sim, lá. claro. Mas, assim, ainda assim, a forma que você me orientou, a dica que você me deu,
eu não consegui desenvolver, porque o que acontece? O que eu tinha pensado primeiro? Eu separei os requisitos em 3 conjuntos, e aí, nas minhas restrições, eu fiz as restrições de acordo com esses conjuntos. Então, eu tinha o conjunto das disciplinas. Na primeira restrição, eu tinha o conjunto das disciplinas que atendiam à matemática. Na segunda restrição, eu tinha o conjunto das disciplinas que atendiam pesquisa operacional. E na terceira restrição, eu tinha o conjunto das disciplinas que atendiam informática. Isso aí. Falou assim para mim, você tem que, a sua variável de decisão tem que ser qual disciplina cursar para atender determinado requisito. E aí, essa última parte que me pegou, porque assim, por exemplo, se eu escolher cursar pesquisa operacional, para atender ao requisito de matemática, independente se eu escolhi para atender ao requisito de matemática, independente disso, ela vai atender à pesquisa operacional. A minha dúvida era justamente aí. Eu tenho que, obrigatoriamente, dizer que eu estou cursando uma disciplina para atender a este requisito, sendo que automaticamente ele está atendendo. Eu querendo ou não, vai atender aquele requisito. Por mais que aquele requisito já tenha alcançado as 2 disciplinas, entendeu? Aí, quando eu construí a minha resposta, eu construí de forma que eu só considerei a disciplina a ser escolhida. Eu não considerei que a variável de decisão, eu não coloquei assim. Aliás, na minha variável de decisão, eu coloquei disciplina a ser escolhida. Não coloquei a parte de para atender tal requisito, entendeu? Entendi. Porque senão, depois, na hora de eu colocar na função objetivo, ia interferir, eu ia ter que mudar a minha função objetivo. Não sei se você vai conseguir entender o que eu estou falando, mas assim. Entendi. Mas olha só, eu lembro, tá, que a gente conversou e a gente praticamente chegou na resposta, né, das variáveis de decisão. Então, assim, no começo pode até ser que tenha ficado nebuloso, né, para você que era necessário escolher uma disciplina para atender tal requisito, né? Mas eu lembro que no fim a gente praticamente definiu, né? Que era selecionar, né, a decisão a ser tomada nesse problema é qual disciplina selecionar. É isso. Primeiro ele seleciona. Os requisitos, e eu falei isso, os requisitos vão ser atendidos nas restrições. Então, a variável de decisão aqui é escolher qual disciplina cursar. É isso. Então, se você chamou disciplina de I, né, conjunto I, e os requisitos de conjunto J, é uma variável xi. Xi se eu opto por cursar a disciplina I. Ponto. É isso. A decisão aqui é qual disciplina, né, ou quais, né, que eu vou cursar. Então, se a disciplina tal, né, vai compor o rol de disciplinas para obter meus créditos. Então, canetinha na mão. Vamos lá. Vou trocar para o lapisinho. Como eu fiz para você lá. Então, o quadro dá a dica. Então, aqui é um conjunto I, por exemplo. E aqui são requisitos, conjunto J. O Izão é cada um desses, cálculo, pesquisa operacional, estrutura de dados, bababá.
Você pode colocar o texto, pode colocar número, pode ir de 1 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 1 a 7, por exemplo. E os requisitos são só 3, né? Posso ir de 1 a 3 aqui, onde 1 ele é, por exemplo, matemática, outro PO, o outro informática. E os requisitos vão ser atendidos nas restrições, mas a decisão que eu estou tomando é qual disciplina cursar. Então, XI, né? Ela é 0, 1. Aí vai lá, se tal disciplina for selecionada, zero caso contrário. Né? E de variáveis é só isso. Foi isso aí mesmo que eu fiz, eu acho. Então, foi isso aí. Na FO, aí eu vou pular. Aí nas restrições, aí são essas principais, que é, aí eu vou a depender cada uma delas, de cada requisito, por exemplo, matemática. Aí eu vou circular tudo que é matemática aqui, ó. Matemática, 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 matemática. Tem mais algum? Tem. Matemática. Aí, para atender ao requisito de matemática, que está aqui, ó, pelo menos 2 cursos, duas disciplinas, né, de matemática. Aí, como que eu atendo, né, pelo menos 2 cursos? Eu vou somar cada variável que corresponde às disciplinas que atendem. Então, é o x1, R1 aqui, vai ser o x do cálculo, que eu vou chamar de x1. x1 mais o x de PO, x2, mais estrutura de dados, que é 3, mais estatística, que é x4, mais pula 1, pula 2, métodos de previsão, que é x7. x7. Aí, se é pelo menos é maior ou igual. Né? Que é exatamente, é no mínimo, no máximo, né? No mínimo, no máximo, exatamente, pelo menos, exatamente uma. Elas dão as dicas, se é maior ou igual, menor ou igual, se é igual. Pelo menos é maior ou igual. Né? 2 cursos. Então, se são 2 e as variáveis são binárias, 2 cursos significam 2 ativações. Né? Então, maior ou igual a 2. 2 cursos. Que aí eu posso ter 2 variáveis ativadas aqui, né? Por exemplo, x1 e x2, e o resto tem que ser 0. Ou não, x2 e x3. Aí eu faço isso, né, para os demais, considerando cada quesito, né, cada requisito. Aí eu vou ter que pegar PO, aí eu olho quem tem PO. Aí eu olho quem tem PO, eu vou no número dele lá e somo. Maior ou igual a 2, maior ou igual a 2, maior ou igual a 2. 3 restrições. Né? 3 restrições para o grupo 1, para o R1, que é de cumprimento dos requisitos, por exemplo. Então, isso já dava conta dessas restrições, tranquilamente. Adicionar o índice J na variável xi ia gerar complicação e provavelmente erro, tá? Porque você não ia ter como somar corretamente, né? Cada uma delas. Aí tem uma que atende mais de um quesito, então ele realmente não faz sentido ter 2 índices, não. Aí, foi exatamente isso que eu pensei, porque aí eu falei assim, mas se eu colocar o J aqui, eu vou ter que voltar lá na... Tipo assim, porque vai ter, por exemplo, pesquisa operacional que atende a 2. Pesquisa operacional atendendo a matemática vai ser uma variável e pesquisa operacional atendendo a pesquisa operacional vai ser outra variável. Aí, lá na função objetivo, eu ia ter que relacionar cada um desses pares, entendeu? E aí eu ia aumentar. E, inclusive, nas restrições também. Enfim, aí foi isso que eu fiz. Eu falei assim, não, vou deixar só a variável de decisão, x, y. Por quê? Querendo ou não, a disciplina, ela atende aquele requisito. Basta, pensei, né? Basta eu colocar as minhas restrições referente a cada requisito. Que aí, automaticamente, eu vou atender o que o enunciado está pedindo. Mas agora, sim, pensando aqui,
se eu quisesse escrever de forma que eu não quisesse escrever assim, todas as disciplinas que atendem a, por exemplo, a matemática. Se eu não quisesse escrever por uma dessas disciplinas, que se eu quisesse, por exemplo, se lá no início eu citasse assim, conjunto J, igual, aí colocasse todas as disciplinas daquele conjunto. Como que eu colocaria isso na restrição? Fazendo referência ao conjunto, não de forma generalizada. Tá entendendo o que eu tô falando? Na verdade, deu uma travada nesse finalzinho, antes do generalizado. Fala de novo. Tá, vamos lá. É assim, por exemplo, eu estipulei 3 conjuntos, certo? Matemática, pesquisa operacional e informática. Cada um desses conjuntos tem uma determinada quantidade de disciplinas, tem as disciplinas. Como que eu colocaria isso nas minhas restrições sem ter que discriminar disciplina por disciplina? Por exemplo, se eu quisesse dizer assim, ó, eu tenho o conjunto J, que é de matemática, e dentro do conjunto J eu tenho lá as disciplinas. Aí eu quero dizer que dentro desse conjunto, eu tenho que ativar pelo menos 2. Como que eu escreveria isso de forma generalizada aí? É o que eu falei para você, que acaba gerando mais complexidade que o necessário. Mas por exemplo, eu não sei ao certo se a gente apresenta para vocês o problema do caixeiro viajante, em que a gente tem uma restrição de eliminação de subciclos, em que a escrita das restrições leva em conta um subconjunto daqueles vértices que formam subciclos. Mas existe isso, tá? E é uma forma de escrever esse tipo de restrições, que a gente chama de eliminação de subciclos, considerando um conjunto dentro de outro, tá? Só que para modelar isso, em qualquer software comercial, é mais difícil. Alguns deles nem aceitam essa indexação de conjunto dentro de conjunto, né? Ou a restrição estar vinculada a um subconjunto. Então, a gente precisa de formas alternativas. Tem uma que aí é um pouco mais intuitiva, que é de problemas de cobertura. E aí o enunciado te dá uma tabela em que ele considera, né, por exemplo, um tempo crítico. Então, eu estou atendendo ou estou cobrindo certo critério com base num tempo crítico. Então, uma restrição parecida, tá? Aí vai parecer que eu estou dando volta, mas não é não. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum você ver em alguns livros a seguinte notação para atender ao tempo crítico, né? De cobertura de algo. Então, por exemplo, é um somatório da tua variável x e j, que tem que ser maior ou igual a 1, né? Por exemplo. Mas o meu x e j, ele representa apenas aquelas variáveis em que eu tenho uma matriz auxiliar que garante que I está num tempo ou numa distância dentro do que a gente chama de tempo crítico. Então algumas representações vão aparecer assim,
em que I e J pertencem a um conjunto, aí posso chamar, sei lá, de A e J, em que A e J é menor ou igual a um D crítico. Então, aí aqui tem uma notação de conjunto, então ele tá dentro de um outro subconjunto. Ou ainda, né, aparece assim, ou então não é X e J, ou é X e J pertence a um conjuntozão, né? S em que S está dentro de um tempo crítico, menor ou igual a 25 minutos, por exemplo. Então, tem algumas notações desse tipo, e que não são muito fáceis de entender, tá? E é o que parece que nessa tua abordagem é o que você está tentando fazer, um conjunto dentro de outro. Então, dos requisitos para disciplinas, olhar o problema na direção contrária. Ele fica mais difícil. Então, uma forma alternativa de problemas de cobertura nessa configuração é você pegar a tal matriz análoga lá, né, que é de números, e transformar nela numa matriz AIJ de zeros e uns, em que ele é 1, né, se tiver dentro de um tempo crítico, né, se a tal distância lá, dij, for menor ou igual ao tempo crítico, d crítico, e zero caso contrário. Então, você consegue reescrever, aí você muda essa carinha, né, para um somatório de um AIJ vezes XIJ maior ou igual a 1. É uma forma de reescrever isso, né, sem ter que passar por atribuições de conjuntos, né, avaliar subconjuntos de outros conjuntos. Então, não fica nem um pouco trivial fazer isso, né? Você querer olhar o problema dos quesitos para a disciplina. Isso é um. Então, eu nem recomendo fazer, assim, eu não consegui nem visualizar como ficaria, se for nessa lógica aqui. Mas tem um outro problema que, né, também pode ser parte da tua pergunta, que eu até falei na semana passada, que era, né? Considere que só tem um conjunto, né? Porque considerar que eu tenho outro conjunto, a gente só vai ver na generalização, que é parte da segunda tarefa, que a gente vai conversar com mais calma. Mas, de fato, existe um segundo conjunto, né? E eu falei para só tomar, né, como critério que existe um por causa da indexação também, porque senão ia gerar essa dúvida, de ao invés de ser um xi, ser um xij. O j aqui, ele faz o papel que a gente chama da indexação das restrições, tá? Então, quando que você vai usar o j numa generalização aqui? Por que esse j existe? Por exemplo, nessa restrição de atendimento dos quesitos, a gente está somando, então, o somatório das variáveis x e y estão no índice i, e ele acaba, a gente não usa mais nada, mas existe um índice j associado a essas restrições, que é o que eu vou colocar em texto aqui, que agora você vai visualizar. Por que é o j e de onde vem esse j? Esse j ele faz a indexação da restrição, que é qual restrição que eu estou? Eu estou na restrição em que eu atendo o quesito matemática. Lá no gabarito vocês vão ver assim. Ó, esse somatório maior ou igual a 2, ele atende o quesito, né, matemática, que é j igual a 1, ou j igual a matemática.
a gente não tem nenhuma indicação no somatório do J, porque não precisa, né? Porque o atendimento dos quesitos está só no índice I. Só que você pode reescrever isso numa lógica matricial. Que aí como seria? Aí eu vou precisar de mais espaço. Espera aí. Né? Se eu falasse isso na semana passada, ia gerar mais confusão do que ajuda. Né? Mas vamos transformar ele agora num vetor em que eu considere o J. Né? Vamos lá. Lapisinho. Então, se eu disser para você que existe um vetor, né? Tem um vetor aqui que vai de 1 até 7, onde esse vetor ele representa se aquela dada disciplina, né, que está na coluna aqui, disciplina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que ele atende ao quesito da linha. Então, ó, eu vou ter que inverter, né? A linha vai ser J e a coluna vai ser I. Então, ó, a linha J é J igual a 1, que é o que eu estou atendendo, que é equivalente à matemática. Né? Para a linha de matemática, as disciplinas que atendem é a disciplina 1, 1. A disciplina 2 vale 1. A disciplina 3 vale 1. A disciplina 4 vale 1. A disciplina 5 vale 0. A disciplina 6 vale 0, porque não tá nesse somatório, vai 1, 2, 3, 4, 7. O 7 vale 1. Então, olha, agora faz sentido eu ter o outro conjunto, porque eu tenho requisitos a cumprir. Então, eu poderia reescrever essa restrição numa forma generalizada com auxílio, né, de um vetor que não vai dar conta, já que eu tenho mais quesitos, de uma matriz em que aí sim a matriz eu tenho uma matriz, igual eu falei lá em cima, AIJ, que é de ativação, se, né, por isso que eu falei que o problema parecido é o de cobertura, se a disciplina cobre aquele quesito, ele vai valer 1, se não 0, caso contrário. Então, vou ter uma matriz de zeros e uns aqui, né? Uma matriz I por J, Izinho, desculpa, Izinho por Jzinho, né? Onde I é o número de disciplinas que eu inverti aqui, tá? Está invertido, está transposto. I é a disciplina, J quesitos, são os requisitos. Então, como eu tenho mais de um quesito, ele não vai ser um vetor, né? Vai ser uma matriz. Aí eu boto, para o próximo quesito, J igual a 2, vamos ver como que ficaria. Quem é? É PO, né? PO. Então, como ficaria? Deixa eu ver lá em cima. Vamos pegar quem atende PO. Quem atende PO é o 2. Então, 1 não atende, é 0. O 2 atende, que é PO. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 3 atende? Não atende. Não tem PO lá na linha do 3, estrutura de dados. Tem PO no 4, estatística, marca 1. No 5, tem? Tem, marca 1. No 6, tem? Não, marca 0. No 7, tem? Tem, marca 1. Aí eu vou construir uma matriz, né, que faz a relação, né, disciplinas quesitos. Que aí, quando eu for generalizar, vai me dar uma generalização mais tranquila para escrever. Que aí eu não estou somando todo mundo, eu não tenho uma matriz auxiliar que é IJ,
Então, eu vou conseguir escrever uma restrição do tipo, ó, somatório de um A e J vezes um X I maior ou igual a quantidade, né, que aqui é 2, mas vai ser a quantidade de quesitos lá, sei lá, vou chamar de KJ de quesitos. Né? E o J, que eu digo que é o índice de referência para restrição, ele vai estar aqui. Né? O somatório é em I pertence a I, e Jzinho pertence a Jzão. Aí eu consigo generalizar mais fácil. Sem a notação de conjunto ou de subconjunto. Fica mais fácil e a maioria, se não todos, os softwares comerciais entendem isso. Agora, o outro, de notação de conjunto, aí já não é tão simples assim, nem todos aceitam. Então, por isso que eu falei que tinha outro conjunto. E, de fato, tem. E se você quiser generalizar as outras partes, você ainda pode criar outros conjuntos, que eu costumo trabalhar assim, né? Quando eu tenho requisitos especiais. Aí eu escrevo uma matriz auxiliar que dá conta, né, de todos os quesitos, eu coloco tudo numa matriz zona que dá conta de tudo, eu escrevo uma única linha de restrição, que é parecida com essa daqui. A Isabela está aí? Estou aqui escutando atentamente, fez todo sentido para mim agora. Fez sentido agora? Sim, vou falar de uma forma bem chula. Simplesmente, o que eu estou pensando em usar como conjunto, na verdade, eu vou usar um vetor. Um vetor multiplicando a minha variável de decisão, que é xi. Que só vai ser vetor, né, quando você tiver só um elemento no conjunto, né? Como você não tem, aí é uma matriz. No caso, vai ser um requisito. Eu vou ter vários elementos, só que todos eles vão, nesse caso aí, desse problema, todos os meus elementos têm essa característica comum em atender aquele requisito. Sim, sim. Faz todo sentido para mim agora, entendi. Por que eu te perguntei isso? Porque você comentou que, não sei se é na P1 ou na D2, que vai ter essa parte de generalização. E aí eu fiquei matutando, querendo entender como que eu faria a generalização disso daí, entendeu? Não, é assim que a gente vai fazer. E isso aqui eu costumo mostrar para todos os grupos, né? Porque é a forma mais simples de se representar algo difícil de relação de conjunto subconjunto. Eu trago essa representação. Nem todo mundo entende, prefere fazer de outra forma, mas que seja. Essa é a forma mais simples e eu acredito que no Tarra tem essa representação, é a que eu acho mais didático possível no mundo, né, para fazer essa substituição. Né? Não pensar em conjuntos, pensar numa matriz binária facilita demais as coisas. Então, aqui já foi uma dica lá para a tua generalização da segunda parte. A segunda parte vai ter esse esforço, né, adicional, porque em alguns semestres a gente coloca para vocês escreverem a formulação algébrica e a algébrica geral, as duas. Aí a gente já corrige as duas e dá o gabarito das duas. Aí na AD2 fica só o esforço de implementar o gabarito generalizado, né? Que dessa vez não aconteceu. Então, a gente vai corrigir uma coisa só, vocês fizeram uma coisa só, que é o algébrico, né? Com a instância daquele problema. Então, vai ter que generalizar como a gente está fazendo aqui. E aí eu nem vou dar mais detalhes, né? Porque faz parte da tarefa. Mas a gente não vai pontuar isso. A gente não vai pedir para vocês apresentarem um arquivo PDF, ou Word, ou JPG com isso daqui. Não vamos pedir isso daqui. A gente vai pedir o arquivo do software
com isso implementado que represente esse problema com esses dados. Então, vocês vão ter que ser capazes de generalizar, como a gente está fazendo aqui, e eu vou dar dicas para isso, até dessa forma aqui, né, porque essa parte não vai ser pontuada, mas vocês precisam pensar nisso. Eu não vou sair dando a resposta, mas isso daqui já serve como resposta para vários outros enunciados, inclusive o dela, né? Já serve como dica. Mas isso não dá conta de todas as restrições dela. Então, generalizar, mas a gente não quer o arquivo em texto, a gente quer o arquivo do software. Então, vai generalizar em qualquer lugar, pode ser no teu papel, pode fazer à mão, mas o que a gente quer é o arquivo .cmpl, que é a linguagem que o software usa. Arquivo .cmpl. Com essa generalização que vocês vão ter que fazer e o input desses dados aqui, né, no software também. Então, generalizar, né, para que qualquer instância desse problema seja resolvida e colocar essa instância em particular para ser resolvida. E resolver e ter uma resposta de FO e de variáveis para esse problema. Então, na AD2, o que a gente quer é apenas o arquivo implementado com a resposta final. Que a gente vai abrir aqui e vai rodar, quero ver a resposta final. Né? Aí a gente vai pontuar os erros da implementação. Então, se implementou errado e se a generalização implementada está certa ou se está errado. Tá? Mas não arquivo de texto, imagem, doc, como a gente pediu aqui. A generalização vai ter que estar dentro do arquivo com o input de dados desse problema, que é o que a gente vai cobrar. Mas vocês vão ter que passar por esse processo de generalização, que dessa vez a gente não vai dar como gabarito para vocês só reproduzirem no software. Vai ter que gastar um pouquinho de energia aí para generalizar. Mas essas dicas eu vou dando até a data da entrega da outra AD. Vocês vão ter tempo de ler o manual do software. É uma tarefa bem simples, tá? Eu até costumo dizer, as notas da AD1 costumam ser piores que a AD2. Na AD2 é praticamente 9 e 10, né? Porque é realmente entender como trabalhar no software, então não tem tanta dificuldade assim. E a gente conversa dos erros de software, tem um vídeo meu só falando de erros de erros comuns do CMPL, tá? Da linguagem mesmo, né? Por exemplo, tem linguagens que não adotam o que a gente chama de pula-linha, né? A alteração de linha do código. Por exemplo, Python não usa separador nenhum para pular linha, mas aí no C já usa, no Fortran, que antigamente usava, tem um pula-linha, né? Que no CMPL tem. Então tem que ter. Então tem uma estrutura específica para você representar dados ou outros elementos, para representar conjuntos. Tem uma nomenclatura específica para indicar o que é conjunto. Parâmetro. Você indica o que é parâmetro e como fazer indexação de parâmetros com base nos conjuntos. Então, tem tudo isso lá. Né? Tem um certo chiado no começo, porque não tem muito vídeo na internet, né?
explicativos do Collio e do CMPL em particular, mas dá para fazer tranquilamente. As notas são substancialmente maiores que a da primeira tarefa. Então, é um esforço que vale, tá? E soma pontos importantes no N2 lá de vocês. Mas vamos voltar então para a Isabela. Cadê? Mais alguma coisa que não tenha ficado claro aqui? Quer discutir? FO? Não, eu consegui, agora eu consegui entender e eu acho que a minha resolução está certa, porque foi exatamente isso que eu fiz. E eu fiquei só com dúvida mesmo em como generalizar e você já me explicou. Aí, esse processo aqui, né, que eu estou dizendo de matriz de zeros e uns, deixa eu pegar minha caneta aqui. Deixa eu colocar o 0 e o 1 lá no AIJ, para ficar mais... Vou botar uma série aqui de zeros e uns, sei lá. Para depois quem assistir. Então, uma matriz qualquer de zeros e uns, e isso vale para qualquer outra representação, né? Que não seja só essa restrição aqui, mas como é um problema que é bastante parecido com o de cobertura, né? Tem outra tarefa também que o problema é análogo ao de cobertura, que a gente conversou. Ele vai poder fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, sem problema nenhum, para esse enunciado. E também vale para o que eu chamo de restrições especiais, né? Que às vezes uma ligação entre variáveis que não seja tão simples de modelar, a maioria é, tá? Mas essas ligações doidas aqui, né, que não tem para todas, você também pode fazer assim. Eu tenho pré-requisitos que não funcionam para todos. Você pode montar uma matriz ou um vetor auxiliar para representar isso dentro de uma restrição só, cria outro conjunto se for necessário, faz algo específico para situações particulares que o software vai entender lá. O mesmo vale para restrições em que eu tenho... Como que era o nome que eu falei? As restrições disjuntivas, que a gente teve um exemplo em um dos enunciados, também dá para fazer assim. Você cria uma lógica de matriz e vetores para representar isso mais facilmente, né? Aí agora, deixa eu apagar aqui, só para ficar completinho. Tem essa parte que eu chamo de restrições especiais, que é, aqui ele pediu, cálculo é pré-requisito para estatística. Então, qual que é a lógica de entendimento aqui? Aqui, um só vem depois do outro. Então, aqui a possibilidade de ativação de uma delas, que no caso é estatística, ela só vai poder vir depois de cálculo. Então, se cálculo não vier, ela não vem. É que eu apertei demais. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, estatística só pode aparecer na minha resposta se cálculo tiver aparecido antes. Se ele tiver com valor 1 antes, né? Cálculo é pré-requisito para estatística. Então, você tem que ver lá, nas ligações entre variáveis, como que eu faço isso, né? Esse é qual o caso, né? A ativação de uma vai levar à ativação de outra. Aqui, a gente não precisa nem dar muitos rodeios, não. É só pensar na lógica de ligação mesmo. Então, por exemplo, x e e.
que é de estatística. Aí, como é ligação entre variáveis, tem que ver se é menor ou igual ou se é igual. Aí eu tenho que pensar, ó, tem x estatística, isso é maior ou igual, né? Eu tenho x de estatística e x de cálculo. Aí eu tenho que pensar, qual delas vem primeiro? Né? É cálculo, cálculo vem primeiro. Então, se cálculo for zero, x estatística também tem que ser zero, né? Porque ele é pré-requisito. Cálculo é pré-requisito para estatística. Né? Então, se for zero, ele tem que ser zero. Agora, se cálculo, se eu fiz cálculo, aí é pré-requisito, é 1. Então, aqui, né, eu posso cursar estatística ou não, né, porque cálculo já foi cursado. Então, aqui não é necessariamente 1, né? Aqui é 0 ou 1 ainda. Porque não é obrigatoriamente. Então, cursei cálculo. Tenho que cursar necessariamente estatística. Não, não é isso. Não é a ativação de uma leva a outra, não. Né? Mas, ao ativar cálculo, eu posso ativar ou não estatística. Então, não precisa se ater necessariamente a todos os casos que estão lá e gravar como está lá. Você pode pensar nessa lógica. Né? Eu olho para duas possibilidades e escrevo uma restrição para essa. Então, se é esse o caso, se é zero, tem que ser zero. Então, o lado direito aqui, ele força o lado esquerdo a ser zero. Então, está mais parecido, né, para uma restrição do tipo menor ou igual aqui, dessa relação. Né, que, se cálculo for zero, aí estatística tem que ser zero. Então, é necessariamente zero. Então, a desativação de uma leva à desativação da outra aqui, nesse caso. Né? A desativação de cálculo leva à desativação de estatística. Mas o contrário, não. Né? Então, a ativação eu posso fazer ou não. Eu não lembro se tem essa... Deixa eu ver se tem essa específica lá, de desativação. Não lembro se tem todas de cor, não. Se uma for zero, a outra é zero. Não tem, mas tem a forma análoga dele, né? Que é o contrário. Que aí é ver o problema do ponto de vista contrário, que é isso daqui. Vamos voltar aqui. Eu estou analisando, né, do ponto de vista contrário. Então, aqui aí agora pensem comigo, né? Se estatística, né? Se x estatística foi 1, aí sim, necessariamente, cálculo foi 1. Então, é essa ligação que está lá para vocês. Né? É o contrário. Aqui, a setinha, eu estava indo de cálculo para estatística. Né? Lá nas notas de aula está de estatística para cálculo. Então, olha, se estatística foi 1, então, necessariamente, cálculo foi 1, né? Porque eles guardam essa relação. Então, continua sendo de fato, estatística menor ou igual a x de estatística menor ou igual a x de cálculo. Então, é necessariamente. Então, 0 leva a 0, 1 leva a 1 aqui. Né? Eu estava vendo de cálculo para estatística, seria 0 para 0. Vendo de estatística para cálculo, é 1 para 1. Então, estatística só vai ser 1 necessariamente se cálculo foi 1. Né? Caso contrário, não existe isso. Porque tem essa outra possibilidade. Seria a primeira condição, a letra A?
Letra A, isso. É a condição da letra A aí. Aí, quando eu tenho mais de uma, eu posso fazer, né, duas dessa, ou uma combinação, que é o que continua aqui para as outras. Pré-requisito para simulação e para estrutura de dados é introdução à programação. Então, eu posso fazer ou duas dessa, né? Aí eu faço a relação de simulação para introdução à programação, uma restrição. E faço outra, de estrutura de dados para introdução à programação, duas restrições. Ou eu acho que também tem um caso lá para duas. Tem mas caso o para exemplo duas? o material da apostila lá não está assim fácil de entender, não. Não tá, não? Não, eu li essa parte, eu fiquei bastante pensativo. Assim, tem Até que por olhar para falta os casos com calma. Oi, pode falar, pode falar. até por falta de exemplos, né? Assim, né? Poderia ter cada situação dessa, ter um exemplo embaixo para ilustrar, facilitaria o entendimento. Eu fiquei bastante agarrado nessa, nessa parte aí. Eu sei, mas é aquilo, Francisco, teve dúvida? Tem que aparecer, né, para a gente, tem que perguntar. Bota lá na sala de tutoria, bota no fórum. Teve dúvida, pergunta, né, que é até uma forma de vocês estarem mais perto da gente, né, a gente acompanhar vocês passo a passo, facilita as coisas, não gera esse tipo de dúvida. Mas então, aí tem aquela, ó, aqui é uma ou outra. Então, essa que eu estou falando, que são duas, essa outra parte aqui, né, que eu tenho duas, tá? Sistemas, simulação computacional e estrutura de dados precisam de introdução à programação como pré-requisito. Então, você pode escrever duas dessas aqui ou uma combinação das duas, que é o caso, uma ou outra ser ativada necessariamente teve a ativação da primeira. Aí é o caso G lá, né? Caso G. Então, você pode fazer com duas restrições ou com uma só, que faz a combinação das duas. Que é somar e dividir por 2. Então, tem as opções lá. E praticamente tem todas do que a gente cobrou. Então, isso dava conta das restrições, né? Tinha lá, a estatística também era pré-requisito para método de previsão. Então, mais uma restrição que fazia essa relação, né, de pré-requisito, né? Uma só vai ser ativada necessariamente quando a outra for, né? Se a outra fosse. Ô, Breno, Oi, essa pode falar. uma ou outra poderia ser a F também? X1 igual a 1, ou X1, X2 igual a 1, ou X3 igual a 1? Poderia ser também? Essa do ou aí? Breno? Alô, eu estava mutado, Acho perdão. A que você falou F, que né? poderia ser a G, mas poderia ser a F também, não? Não, a G. Né? Porque com a G aí eu estou olhando para o que é pré-requisito depois, né? Na setinha de implicação. Então, ó, eu estou dizendo que para uma ou outra das disciplinas terem sido ativadas, uma ou outra, necessariamente a que é pré-requisito foi ativada. É isso que eu estou dizendo na G. Na F, eu estou dizendo que Entendi. se a que é pré-requisito foi ativada, aí necessariamente ou uma ou outra vai ser ativada? Não. Elas podem não ser ativadas. Entendi. Né? Elas também podem ser zero. Então, a que é pré-requisito estar ativada não é garantia que eu ative as outras. Então, tem que ter essa percepção na hora de
escrever as restrições. Mas, assim, em prova, não Se costuma fizer ser tão da, difícil, não, tá? Assim, se não. fizer da primeira maneira que você fez, não vai estar errado, né? Não, da primeira maneira que eu fiz é a maneira certa, só que são duas. Então, são duas Ah, restrições tá, daquela, não é tá. só uma. Né? Para ser só uma, você precisa combinar as duas. Aí é somar e dividir por 2. Tá. Né? Vê se faz sentido. Ó. Eu tenho duas restrições do mesmo tipo, menor ou igual. Do lado direito vai estar a que é pré-requisito e a do lado esquerdo vai estar a que é consequência. Então, só que uma vai ser simulação computacional e a outra estrutura de dados. Deixa eu colocar aqui. Eu estou falando, aí eu fico falando, eu acho que vocês entendem. Vamos lá. X, eu vou chamar de XSC, de simulação computacional, menor ou igual a X. Breno, escreve embaixo, porque aí fica mais fácil da gente visualizar, se puder, por favor. Vocês não estão conseguindo ver aqui, não? Ou estão conseguindo? Vai ficar apertado aí, né? Não, vai não, vai não. E X de introdução à programação, que é isso daqui. Ó. Introdução à programação, é pré-requisito para simulação, lá que eu estou chamando de SC, estrutura de dados que eu vou chamar de ED. IP, SC, ED. Então, é igual a de cima, só que não é só uma, são duas. Então, SC menor ou igual a IP e a outra X de ED menor ou igual a X de IP. Não é só uma que dá conta, são duas. Essas duas. Eu posso escrever as duas ou uma combinação das duas. Qual é a combinação das duas? Eu somo as duas restrições. XSC mais XED menor ou igual a 2xip. Jogo 2 para lá, vai ficar. Aí agora eu fiquei sem espaço, de fato. Aí vai ficar XSC mais XED sobre 2 menor ou igual a xip. Aí é o que está lá como restrição análoga, não é? Na G. Cadê? Aí esse passo a passo aí faz todo o diferencial, porque eu vi isso daí, mas eu não fazia ideia de onde surgiu dividido por 2. Agora eu entendi de onde surge o dividido por 2. Que é uma forma análoga. Lá Não, sim, mas só que você fazendo assim, passo a passo, a gente não precisa nem decorar. A gente já entendeu por que se faz assim, entendeu? Por isso eu tô falando, às vezes até tá no material, tá lá. Só que às vezes o professor explicando como que chegou naquilo, a gente não decora, a gente entende como que chegou, porque eu vi isso daí lá. Mas agora isso fixou na minha cabeça. Agora eu entendi por que é, por exemplo, um critério, mas o outro dividido por 2, entendeu? Para eu poder falar de duas situações. Verdade, Isabela. Verdade. Facilita. E aí, isso daqui, como eu vou numerar, ó, por exemplo, isso aqui é a restrição 1, isso aqui é a restrição 2, isso aqui é a restrição 3. Então, vocês podem ver lá, ó, se o Breno modelou esse problema com essas duas restrições aqui, isso aqui está certo, essas duas. Só que aí a Isabela e o Francisco modelaram com essa daqui. Aí, o do Breno está certo e o da Isabela e do Francisco está errado? Não, porque essas restrições são equivalentes. Então, isso daqui é um exemplo do que eu quero dizer que vocês podem modelar, vocês podem formular de forma diferente, né? E chegar no mesmo resultado, porque isso daqui é análogo e já é conhecido na literatura. Então, isso pode acontecer. Isso acontece quando você tem modeladores de alto nível, né? Eles conseguem escrever de maneira diferente e chegar na mesma resposta. Então, isso daqui, né,
é um exemplo do que eu quero dizer. Olha, você pode escrever diferente de mim, tá? E ainda está certo. Só que vocês vão conhecer isso com o tempo, modelando com a gente. Agora, não é, por que eu modelei diferente do gabarito e o avaliador considerou que está errado? Aí é porque na sua formulação as premissas que você adotou estão diferentes daquelas que o anunciado solicitava. Então, você, ao invés de apresentar, por exemplo, isso daqui, que é o SC e o ED menor ou igual ao IP, você apresentou maior ou igual. As duas. Maior ou igual ou maior ou igual aqui. Isso é errado. Isso é errado. Isso não pode. Isso leva a outra resposta. Então, quando a gente diz que a modelagem está incorreta, ela está incorreta porque a premissa está incorreta. Então, você não pode usar um igual ou um maior ou igual aqui. Isso vai ser erro. Ou se o somatório tivesse diferente, se fosse sinal diferente, mas essas representações são análogos. Isso pode acontecer e, se acontecer, a gente considera como certo, né, porque de fato está correto. As premissas são as mesmas. Mas quando a gente disser, ó, está errado, aí de fato você, né, usou alguma abordagem ou metodologia, né, uma restrição diferente daquilo que o anunciado pede. Aí, de fato, as modelagens diferentes estão incorretas. Né? A sua modelagem e a nossa estão diferentes e a sua está incorreta. É o que a gente quer dizer. Só que não necessariamente a resposta do gabarito vai ser a única resposta. Tá? E a gente avalia isso caso a caso. Só que essas representações análogas, elas são muito difíceis de acontecer, né, por hora, porque vocês ainda estão aprendendo. Então, vai ser difícil vocês apresentarem algo diferente dos exercícios que a gente está colocando, porque os exercícios são exercícios que já foram revisitados a algumas formulações. Então, é raro, tá? É raro que vocês consigam propor algo análogo, que seja correto também, tá? Geralmente está incorreto, mas acontece, e eu já peguei tentativas de alunos que propuseram algo análogo. Acontece. Não é com frequência, mas acontece. Então, fica a título de curiosidade, né? E para dizer que não existe uma única modelagem correta. E até, tipo, se vocês fizeram, mas, Breno, eu vi isso aqui na referência tal e vocês estão comendo mosca aí. Né? Tá, pode ser. Aí a gente olha, se tem algo análogo que a gente vai analisar. E as respostas são as mesmas, as premissas são as mesmas, né? Qualquer outra instância vai dar a mesma resposta para os dois modelos. Isso é uma modelagem análoga com formulações diferentes. Isso pode acontecer sim. Tá o exemplo aí. E para fechar, já que a gente está no finalzinho da aula, faltou aqui a FO, né? Esse tipo de FO costuma gerar dúvida porque não tem uma indicação, né, muito precisa do que fazer, né? Mas é bastante simples. Ele fala aqui, ó, formule um programa inteiro que minimize, aí ele já deu a direção, o número de cursos necessários. Né? Aí quando ele fala assim, né, número de cursos necessários, ele não está te dando uma resposta precisa, mas esse texto já é suficiente para entender aquilo que ele quer. O que representa o número total de cursos? Né? Do total
de disciplinas, né, quantas delas eu vou resolver. Isso em termos das variáveis, né, da decisão que eu vou tomar, que é de qual disciplina ou quais disciplinas escolher, e do tipo de decisão, que é binária, como é que eu represento o número total de disciplinas. Aí eu olho para a minha variável, o que ela faz e o tipo, que é binária, aí eu vejo, olha, se eu escolher o cálculo, aí eu estou dizendo que ele vale 1. Aí eu escolhi PO, ele vale 1. Aí vamos dizer que eu não escolhi mais nada, só cálculo e PO. Aí 0, 0, 0, 0. Aí se eu te perguntasse aqui, quantas disciplinas eu cursei aqui? A resposta mais óbvia, né? 2 disciplinas, cálculo e PO. Então, 2 disciplinas. Aí como é que eu faço para, na minha FO, ele representar o número de disciplinas, que é 2? Aí é o mais simples possível, né? Só somar cada uma delas. É isso que eu fiz aqui. Eu não somei cada uma delas. Então, o que eu estou fazendo é somar as variáveis x e x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 mais x7. Então, qual que é a minha FO? É uma minimização da soma delas. Né? Ó, minimizar, aí eu chamo de z, né? Que é minimizar essa função, z, que é x1 mais x2 mais x3 até x7. Aqui eu posso generalizar porque eu tenho todos os elementos de 1 a 7. Então, se eu selecionei as disciplinas 1, 2 e 3, ele vai somar aqui 3. Vai me dar um total de 3 disciplinas. Ah, mas eu consigo cursar com 3, eu não consigo cursar com todos os pré-requisitos. Então, 3 não dá. Aí, será que com 4 dá? Aí, o teu resolvedor, com base na tua modelagem, ele vai tentando. Com 0 dá? Porque ele começa pelo menor possível, né? Com 0 dá? 0 disciplinas não dá, eu não curso nada. Com 1 dá? Fatalmente não vai dar. Né? Porque tem outros critérios lá, porque são no mínimo 2 para cada quesito. Com 2 dá? Talvez com 2 não dê. Aí ele vai tentando. Aí ele vai somando. Né? Qual que é o menor número possível até que eu chegue nas 7 para ele me dar essa resposta. Aí ele vai tentando com base nas restrições que a gente escreveu. Né? Ele começa do menor possível, só que menor possível não atende às restrições. Então nunca vai ser 0. Aí ele começa, vai para o 1, vai para o 2, até que ele consiga o menor valor possível atender todas as restrições. Aí é isso. Vai ser esse gabarito que vai estar lá até sexta-feira. Aí, se vocês quiserem, depois a gente conversa dos outros. Tem outros enunciados bastante legais, né? Já que a gente já matou esse de cobertura aqui, tem outro lá, talvez a gente pule o outro, né? Pegue outro que faça de Big M, pega outro que faça de restrições disjuntivas, que aí vocês ficam, né, cobertos com praticamente tudo que pode cair na P1. Beleza, então? Vamos encerrar por hoje? Também tá tranquilo. Só uma dúvida. Semana que vem a gente vai poder falar sobre os outros enunciados da AD? Pode falar assim. Tá. Aqui, na verdade, depende de vocês, assim. Né? Como não teve dúvida de nenhuma outra natureza, aí a gente tratou disso, né, hoje era mais para conversar, né, do desempenho de vocês na AD, né, o que vocês acharam. Aí, se não tiver dúvida de nada, dá para a gente tratar, né, dos outros enunciados. Mas semana que vem eu vou tentar dar uma visão geral do branching bound, tá? Aí a gente vai passar ali 1 hora e meia, no mínimo, conversando disso, se a gente não tiver nenhuma outra dúvida. Aí, para meia hora final, 1 hora final, a gente pode tratar de outros tranquilamente. Beleza?
Então é isso, pessoal. Vou agradecer aí a presença de vocês. As dúvidas da Isabela e do... Ah, meu Deus, esqueci o nome. Cadê ele? Eu esqueci o nome, rapaz. Mas depois aparece o nome dele na listinha aqui, eu dou os créditos aí. Das dúvidas de hoje, tá? Lembrando que amanhã tem chat, de 10 até meio-dia. Quem puder participar, tiver dúvidas, pode tirar dúvidas por lá também. É uma forma diferente. Para quem não trabalha pela manhã, né? Porque eu sei que tem gente que tenta chegar para a aula, mas sai tarde do trabalho, só consegue chegar depois das 10. Então, quem tiver num turno diferente, quiser tirar dúvidas pela manhã, tem o horário da manhã, amanhã. Se não, a gente se vê de novo na terça-feira. Vou tentar apurar se a gente vai ter a aula 5, aí eu trago para vocês. E a gente conversa mais dessas ADs aí. Obrigado pela presença e uma boa noite a todos. Valeu, Breno. Obrigado, boa noite.